Olá, boa noite. Vamos começar mais um dos nossos gostosos bate-papos de quinta-feira à noite, né? Muito bom, vai chegando, pessoal. Hoje o nosso assunto também vai ser muito bom. Vamos falar sobre desenvolvimento motor, né, e autismo. Então vamos entrando. Nossa convidada também já está chegando. E vamos falando. Vou pedir para vocês já colocarem perguntas, interagirem conosco. Vou colocar aqui o tema. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu consigo. Consigo deixar fixo aqui? Como é que eu faço? Deixa eu ver. Isso. Vamos entrando. Deixa eu chamar a também. Queria deixar fixo o nosso tema, não consegui aqui não. Vamos começar, né? Então, hoje é muito bom, sejam muito bem-vindos, deixem suas perguntas. Vamos falar sobre desenvolvimento motor e autismo. Já te chamei aqui, Carolina. Já disse. Carolina, eu tô te chamando, não tá entrando. Tenta você solicitar aqui para poder participar. Isso, agora tá entrando. Agora entrou! Oi, tudo bom, Bárbara? Essas coisas de internet, né, Carolina? E tá todo mundo fazendo, né? Então começa a cair tudo. Tá entrando, meio travado ainda para mim, sua imagem. A sua travou para mim agora. Ah, agora voltou. Não, fala de novo, tava meio travado. Oi. Tá travado. Internet, feriado, à noite, todo mundo em casa. Nós estamos com dificuldades, né? Geral. Com a internet. Dá para ver? Eu vou te chamar de novo para ver se melhora. Tá? Espera aí. Vamos ver se melhora, né? Internet. Vamos ver se. Oi. Ficou bom? Tá dando eco, tá travando. Vamos ver se vai melhorando. Oi. Carolina? Oi. Tá me escutando? Não tá dando para te ouvir direito. O meu tá normal para vocês? Ah, olha lá, eles estão falando que o meu tá normal para eles. Tô falando que a Carol tá normal para nós. Vocês estão conseguindo me ouvir normal também? Sim. Vai dando um retorno pra gente aqui. Tá Tá. conseguindo ouvir? As Helena tá duas? falando que tá ok. Tá ok os dois? Porque para mim tá travado. Os dois estão normal agora. Pode ser. A sua tá, para mim tá normal, você não tá travada não. Então ótimo. Vamos seguir então. Se travar ou tiver alguma interferência, vocês vão falando pra gente, tá bom? Eu não tô conseguindo te ouvir direito, mas vamos ver se vai melhorando, tá? Tá bom. Então, assim, primeiro quero agradecer muito você estar aqui conosco. Carolina Quedas, muito orgulho de ter você aqui. Você faz um trabalho maravilhoso. Eu sou super sua fã, te Obrigada. acompanho. E vou Obrigada. pedir para você se apresentar, né, para o pessoal que está aí nos assistindo. E aí a gente vai falando um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje, que é desenvolvimento motor e autismo.
Tá bom. Quero agradecer o convite, fico muito feliz de estar com você. Falando de um tema tão importante, que realmente é um tema que eu levo todos os dias da minha vida, com unhas e dentes, que é um tema muito importante na área do autismo e que e as pessoas não dão muito valor, mas ele é bem significante, né? Bom, o meu nome, como ela já disse, é Carolina Quedas. Eu tenho doutorado e mestrado em distúrbios do desenvolvimento. Na área do doutorado, eu fiz relacionado à avaliação motora do autista. No mestrado, fui formação de professores. Eu tenho pós-graduação em educação física adaptada e populações especiais, psicomotricidade e graduação em educação física e fisioterapia. Eu tenho as duas graduações. Eu, na rede estadual de ensino, como professora, ensino fundamental 1. Tenho também, sou coordenadora de curso da Anhanguera, de Osasco, do curso de Educação Física, sou docente também da Carolina, universidade. eu Oi, não tô conseguindo te ouvir nada. Nada, não, nada. mas Zero. acho que Tá o pessoal muito está ruim a ouvindo. conexão. Eu não sei se é aqui comigo, se é para todo mundo, se O é pessoal está me aí. Não ouvindo. sei. Acho que é a sua, porque a sua Não, trava às vezes aqui. não consigo nem entender. Tá travando. Tá travando a sua. Tá travando e tá. Eu não consigo entender, né? O que que Ó, o tá. pessoal está escutando as duas. Eu acho que é a sua mesmo, porque eu te escuto. Tranquilo. O Ó, tá pessoal tá todo mundo falando que tá ouvindo escutando. as duas, então pode ser que a minha internet esteja ruim, né? Mas você tá indo É. para todo mundo, tá ótimo. Mas eu não tô conseguindo te ouvir direito, então a minha interação vai ser menor, que eu não consigo te ouvir, tá bom? Tá bom. Então, só para terminar, Já te peço desculpas por isso. é isso. Então, atualmente eu estou na universidade também, e eu tenho um projeto lá na Universidade da Anhanguera que a gente iniciou e a gente teve que interromper, mas a gente vai voltar depois dessa quarentena, que é o TEI em Movimento. Inicialmente a gente está fazendo com 20 famílias, 20 crianças, né? E as famílias também, porque as mães e os pais têm atividades também no dia que as crianças vão lá, que a gente iniciou, mas por causa da quarentena a gente teve que interromper. Mas o projeto é bem bacana e é só voltado à estimulação motora e é gratuito, né? Ultimamente eu não faço mais atendimentos por causa que eu não tenho mais horário. Então, para suprir isso para mim, né, de ficar perto das crianças, eu fiz esse projeto voluntário lá na universidade. Eles abraçaram também isso e deixaram o espaço, utilizar o espaço. E eu tenho apoio também da Prefeitura de Osasco para esse projeto. Então, é mais ou menos isso que eu faço. O vídeo tá meio pausado para mim, como eu falei. Eu vou te fazer uma pergunta e aí a gente vai desenvolvendo, você vai desenvolvendo o tema para gente aí, para o pessoal participar. E queria aproveitar e pedir para quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas sobre desenvolvimento motor e autismo, para a gente poder ir desenvolvendo aqui também, pegar as dicas, né? Primeira coisa que eu queria te perguntar, Carolina, é quais são os principais déficits, né, as principais dificuldades na pessoa com autismo nessa área específica de desenvolvimento motor? O que que as pesquisas mostram e o que que a sua prática é sobre isso? Tá. Então, a questão motora está sendo estudada aí há pouco tempo para autista, né? Na realidade, muitos autores estudam a questão neurológica, a questão comportamental, questão da fono, sensorial, porque são mais critérios diagnósticos, né? Então, a área motora sempre ela ficou um pouco meio que secundária, terciária. A gente tem, hoje já tem bastantes estudos internacionais relacionados ao de crianças entre mais ou menos aí 6 a 11, 12 anos, nessa faixa etária, os autistas que são mais avaliados, eles apresentam deficiências motoras, atraso no desenvolvimento motor.
E quais são esses desenvolvimentos, né? Principalmente nas habilidades motoras básicas, que são habilidades aí de coordenação motora fina, coordenação motora grossa, equilíbrio, né? Então, são habilidades que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia, nas atividades de vida diária, habilidades que a gente vai utilizar, por exemplo, para aprender, né? Por exemplo, a escrita. Então, muitas vezes, essas crianças aí, os estudos têm demonstrado de 82% a 83% das crianças avaliadas, elas têm atraso no desenvolvimento motor nessas áreas. Em comparação com crianças com TDAH, por exemplo, né, que muitos estudos trazem essas comparações TDAH com autistas, as crianças com TDAH, eles possuem déficits aí no equilíbrio, porque o equilíbrio dentro da psicomotricidade, né, dentro da parte neurológica, ele está correlacionado com a atenção. Então, o TDAH ele não tem atenção, né? Ele precisa de tratamento, é um dos critérios lá a questão da atenção. E o autista, ao contrário do TDAH, não é só no equilíbrio, ele tem diversas áreas aí com déficits muito importantes que podem aí ocasionar problemas muito grandes nas suas atividades de vida diária e na sua aprendizagem lá na frente. Certo. Nós estamos agora também no outro momento bem difícil, né? De quarentena, isolamento social, as famílias em casa. Aqui, né, pelo menos no Autonomia Instituto, a nossa orientação para as famílias foi a gente tentar focar numa rotina de tentar manter as terapias, né, em teleatendimento que nós estamos fazendo, os nossos cursos, que eles ajudassem nas atividades domésticas e as atividades físicas, atividades psicomotoras, né? Então, você poderia dar alguma dicas, como que tá, né? O que poderia ser feito em casa, que tipos de atividades? É muito importante, né? Ainda mais com o público autista, né? Que saiu todo da rotina. A gente sempre bate na tecla, vamos manter a rotina, né? Já se coloca uma rotina, demora para essa rotina aí ser estabilizada na questão, né? Na questão do comportamento emocional, questão da família, todo mundo deixa tudo redondinho para aquela criança, para aquele adolescente. E aí chega uma situação dessa que realmente quebra a rotina de todo mundo, né? Então, hoje os pais estão com as crianças dentro de casa, muitas vezes eles não sabem o que fazer, né? Ou deixa só no celular, ou deixa assistindo televisão, né? Tenta deixar a criança mais quietinha. E não pode acontecer isso, né? Essa criança, esse adolescente com autismo, ele precisa ter atividade. Então, tentar manter a rotina que ele tinha fora, lógico que ele não vai nas terapias, ele não vai na escola, mas tentar minimamente aí, manter uma ordem, né? Para ele fazer as atividades escolares, atividades de terapias em casa, né? Por videoconferência, como você disse, e as atividades motoras também, os estímulos motores dentro de casa. Muitas vezes as famílias, elas nunca na criança foi fazer algum tipo de intervenção motora, atividade física, nem nada, né? Focam mais realmente na questão comportamental, ou na fono, ou outra terapia que acham que é mais necessário naquele momento. Mas essas questões... E caiu. Peraí. Peraí que Carolina caiu. Deixa eu conectar aqui de novo. Estão chegando perguntas. Estamos falando sobre desenvolvimento motor e autismo com a doutora Carolina Quedas. Então, quem tiver dúvida, já tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer para ela assim que a gente conseguir voltar aqui. Então, podem mandar perguntas para todas as faixas etárias que a gente vai conversar mais sobre isso. Caiu sim. Tá voltando. Susto! Caiu. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Fiz nada. Caiu aqui de repente, mas meu Deus, falou, caiu. Peraí, tá voltando. Bom, voltando, né? O que os pais podem fazer? Então, auxiliar, colocar dentro da rotina dessas crianças atividades.
motoras, atividades de movimento, que elas mexam o corpo, mas atividades estruturadas, né? Que a gente consiga que a criança realmente faça aquilo que está sendo proposto. Então, por exemplo, né? Eu fiz uma outra live que eu dei exemplos com situações simples, uma bexiga, né? Assoprar a bexiga, bater na bexiga, você vai movimentar o corpo, vai aumentar aí liberação hormonal, vai ajudar, quanto mais você se move, né? Quanto mais você faz a sua atividade física, melhora aí as questões da liberação hormonal, principalmente serotonina, que vai fazer a questão do prazer, vai dar aquela acalmada. Então, atividades que dê para fazer dentro de casa. Então, por exemplo, circuito. Ah, mas eu não tenho um lugar tão grande para fazer um circuito. Eu tenho um corredor. Dá para fazer, né? Ele passar por cima da cadeira, por baixo da mesa, solos diferenciados que provocam o desequilíbrio. Então, são atividades simples, né, que você pode inventar, que você poderia fazer com qualquer tipo de criança, você tem que fazer também com o indivíduo com transtorno de espectro autista. Uma outra questão também é utilizar algumas coisas dentro de casa. Então, garrafas PETs, brincar de boliche. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que muitas crianças a gente sabe que, porque o autista, as famílias e tal, mas tem muita família que não tem nenhuma bola dentro de casa, né? Eu conheço muitas famílias que são bem carentes mesmo, que têm seus filhos autistas. Então, o que a gente faz? Não tenho bola, como que eu vou brincar? Bola de meia. Ninguém está usando meia. Então pega a meia, faz bolinhas de meia, pequenas, grandes, né? Para ele saber diferença aí até de tamanho, de peso, e brinca, né? Brinca de basquete no balde, brinca de boliche com as garrafas PETs. Então, dá para você inventar. A gente tem tanta dica na internet, a gente tem tanto vídeo, a gente tem que ter criatividade com as crianças, né? Porque a questão tem que ser criativo, né? Dentro de casa. Então, dá sim, mas tem que fazer eles se mexerem, tem que colocar dentro da rotina. Então, acordou, tomou café, fez isso, fez aquilo, uma atividade para movimentar, para dançar, para brincar, para correr dentro de casa, né? Fazer aí o movimento. Depois almoço, depois descansa, assiste um pouquinho de TV, né? Que está dentro da rotina, faz outra atividade. Vocês vão ver quando mais ele se movimenta, quanto mais atividade ele fizer, até o sono vai melhorar, porque as pesquisas mostram isso. O importante é buscar para gastar energia, né? Gastar essa energia, Tem que liberar trabalhar esse energia. corpo, em qualquer que seja a necessidade, a criança. Eu tenho 2 filhos, eu faço isso com os meus, então eu tenho um de 3 e uma de 9, e atividades motoras, né, psicomotoras aqui fazem parte da nossa rotina diária. Agora, há pouco mesmo, a gente estava ali no meio da sala mesmo, fazendo atividades, porque a gente precisa gastar essa energia, né? E para a criança com autismo, com algum atraso no desenvolvimento, é importante ainda. É Então, importante manter essa rotina. continuar o estímulo, né? Porque às vezes tá dentro de casa, mas precisa continuar esse estímulo, porque senão o aprendizado motor, né? Ele pode ser tá voltando, ele não está fazendo o treino, né? Porque depois a gente tem um aprendizado motor, mas a gente precisa treinar aquilo para ter uma proficiência motora naquilo. Então, se ele não treina, a musculatura vai diminuir, a força, outras questões importantes também que a gente tem que olhar no desenvolvimento, a diminuir, né? E aí, quando ele voltar às suas atividades, as terapeutas, né, os lugares onde ele faz, eles vão ter que voltar tudo de novo, né, quase aí do zero para poder chegar num nível aí legal de questões motoras. Isso. Carolina, fizeram uma pergunta aqui sobre o processo de avaliação inicial. Se você avalia o paciente, né? Chega na anamnese, você avalia o paciente, como que é feito essa avaliação para saber a necessidade daquele paciente, daquele aluno que está chegando. Sim, eu avalio. Primeiro eu faço a anamnese com os pais, que é muito importante a gente saber o histórico dessa família, o histórico desse aluno, né? Ou desse paciente, depende, né? Do ambiente. É muito importante a gente saber, principalmente as fases do desenvolvimento motor iniciais.
né? Que são as fases lá desde o nascimento até ele começar a andar. Então, muitas vezes, essa fase, a mãe, a família, né, traz para mim que ele demorou, por exemplo, a ficar sentado, ele demorou para engatinhar, que ele andou tarde, ou ele pode ter até andado cedo, mas ele não tem uma coordenação de membros, né, no andar. Então, assim, todas essas informações são muito importantes, por isso pode me trazer uma questão que é da hipotonia, né, que é o baixo tônus muscular. O baixo tônus muscular, nessas falas da família, a gente consegue já perceber que essa criança já tinha um tônus muscular aí, porque mês a criança já tem que estar com o tônus, tem que estar beleza, tem que estar normotônico, tem que estar lá sentando com um apoiozinho, já fazendo controle de cabeça, controle de tronco, né? Tentando se endireitar, que são os reflexos aí de endireitamento. E aí, sexto mês já sentando, sétimo mês, e aí vai indo. Né? Tem muita criança que não consegue. A gente tem estudos que mostram que crianças com autismo não tem aí uma dificuldade, tem um atraso nesse desenvolvimento, né? E então os pais trazem muito disso para a gente, né? Essas informações que a gente pode verificar, principalmente a questão do tônus muscular, que para a área motora é muito, vai todas as áreas, né? Mas para a área motora isso é muito. Você não tem um tônus definido, se você não tem uma contração muscular em repouso legal, você não vai conseguir sentar, você não vai conseguir segurar a cabeça de uma forma correta. Futuramente, essa criança pode ter aí um desvio postural, porque ela tem diminuição de força e tônus muscular. Ela pode ter problemas na marcha, no andar. A gente vê muitos autistas com o andar totalmente desorganizado, né? E todo meio molinho, né? Meio todo desorganizado, ou uma marcha robótica, né? Que alguns deles têm bastante. Então, isso está relacionado com tônus. E a família dá muito disso na anamnese para a gente, ela traz muito disso. E depois eu faço as avaliações motoras. Eu faço dois tipos. Eu tenho as qualitativas e as quantitativas. As quantitativas é que traz números para a gente, né? Mas não necessariamente traz o processo, ela traz o produto final. Olha, ele fez jogou bola 5 vezes, ele fez não sei o que 3 vezes. Ela me dá o produto final. O processo que ele faz aquilo, como ele faz, se ele faz estruturado, se ele faz equilibrado, se ele faz de uma maneira calma, não me traz, ele só traz o resultado final. E eu faço uma outra visão qualitativa, que é eu olho esse processo. Nesse processo, como que ele lançou a bola, como que ele chutou, como que ele escreveu, então, e tem o processo que é o meu qualitativo, que é a qualidade daquele movimento, daquela ação que ele fez. Então, eu faço dois tipos, né? Isso, muito bom. É, uma coisa assim que eu observo muito, Carolina, aqui com os pacientes que eu recebo, né, e a maneira que a gente aqui na Autonomia trabalha sempre em parceria, em conjunto com outros profissionais, é essa questão de ter realmente a interdisciplinaridade, né? A gente ter uma equipe, lá nós temos uma equipe, mas ter outros profissionais que também possam ajudar o nosso paciente, que a gente tenha resultado juntos. É, então eu acho isso muito importante e queria ouvir de você, o que que você tem visto, como que tem sido esse movimento também do lado, né, dos professores de educação física, fisioterapeutas, a parte de psicomotricidade. No nosso caso, a gente até tem as psicomotricistas lá trabalhando conosco, mas a gente está sempre em parceria com esses profissionais, inclusive na anamnese, é uma das coisas que eu falo, faz atividade física com um profissional especializado, se não faz, vamos procurar algum. Então, a gente faz algumas indicações de alguns parceiros, né? Algumas parceiras, porque assim, eu percebi que essa questão da atividade física, de ter um olhar diferenciado sobre essa atividade, não é um esporte somente, né? Não é Não. uma academia que você vai e faz, é um olhar diferenciado para essa pessoa com autismo, que os resultados são diferentes, né? Uma pessoa que sabe o que ela está fazendo, sabe o propósito. O que que você tem percebido assim nessa sua experiência assim com outras equipes? Como tem sido esse movimento? Olha, tudo depende do público, né?
um público que tem aí um poder aquisitivo melhor, que tem um pouco mais de acesso, tem uma equipe multiprofissional, tem uma galera que faz reunião, tem uma galera, né, que eles têm todos os objetivos bonitinhos. Agora, a maioria do público que eu trabalho, muitas vezes não tem. Porque male tem um psicólogo, né? É o que é oferecido, porque é a minha grande briga também, muitas vezes, né? Que todo mundo fala, ah, tem que fazer terapias, tem que fazer terapias. Mas a maioria das famílias não tem condição de fazer terapia. Elas ficam à mercê aí da questão de governos e etc. Então, muitas vezes, é, é, a gente não tem acesso a esses profissionais, né? Por exemplo, eu tenho famílias que, quando eu estava clinicando, né, lá na clínica mesmo, a psicóloga dele estava do lado, a gente conversa e tal. Mas, por exemplo, na escola, eu tenho crianças que não têm nem apoio psicológico, por exemplo, né? Eles não têm nada. Então, eles só tinham, na verdade, eles tinham atendimento psicológico, mas do CAPS, que aqui em São Paulo faz atendimento em grupo, totalmente ao contrário da questão do que se coloca do autismo. Mas é uma vez por semana, atendimento em grupo. E a outra coisa que ele tinha era minhas atividades que eu dava dentro de sala de aula, 50 minutos, 2 vezes por semana, né? Com mais um monte de criança junto. Então, é bem complicado, tudo depende do público. É fundamental? É fundamental. Tem que estar todo mundo trabalhando na mesma música. Todo mundo tem que trabalhando na mesma música. Mas aí tudo depende do público. Quando é um público que tem condições, etc., realmente o trabalho, eu tenho colegas que nem o Thiago Toledo, o Daniel Carmo, são colegas aí que trabalham aí em conjunto com outros profissionais, porque eles atendem um público bem diferenciado, né? Mas tem um outro público que realmente não tem, e muitas vezes o profissional tem que fazer meio que o papel de tudo ali, né? Você tem que Sim. descobrir um monte de coisa, porque é bem complicado. Então, a gente tem duas vertentes aí dentro de todo esse mundo do autismo. Sim? Tá escutando? É. A Cristina até está colocando aqui, ó, a saúde pública não dá conta, infelizmente, realmente. Não. Infelizmente não dá conta. O professor Wellington comentou aqui, não esqueça o que o nosso grande Daniel Carmo falou, e peraí, fugiu. O que você faria com uma pessoa neurotípica, faça com o autista, isso mesmo. É o que a gente precisa Exatamente. parar de achar que as atividades para autismo precisam ser Diferenciada. médicas. A gente muitas vezes precisa de uma adaptação, mas as atividades com certeza servem para todos, né? A gente precisa Sim, disso. sim. Tinha uma pergunta aqui, mas está fugindo. Deixa eu ver se eu acho. Uma pergunta lá, sim. Já teve um monte de comentário para cá, aí tá saindo. Aqui, criança com autismo que tem marcha equina, além de Equina. atividades sensoriais e aplicação de banal para aumentar a informação proprioceptiva e flexão dorsal, que outras atividades podem ser sugeridas? Olha, eu tive uma experiência com uma criança, nem todos os meus autistas têm a marcha equina, eu tive um menino com a marcha equina e a gente utilizou as duas coisas, né? A questão sensorial com a TO e a questão da bandagem. Além disso, na realidade, ele era uma criança muito fácil de ser trabalhada. Ele tinha muita questão de estereotipia, ecolalia, tudo, mas ele tinha um entendimento muito bacana, né? Quando eu pedia as coisas, ele fazia. Então, eu trabalhava muito com ele, muito a percepção do corpo. Por quê? Porque ele não tinha noção corporal dele no espaço, ele não tinha. Então eu percebi que todas as vezes que eu trabalhava as questões corporais com ele, e sempre falava, onde está o pé no chão, a planta do pé. Quando ele descobriu, né, eu falava, planta do pé, aí ele punha no chão. Então, quando ele começou a ter noção do próprio corpo, e eu alertava ele com algumas situações, com alguns
como posso dizer, atenção, o pé, né? Ele já se ligava e já punha o pé no chão. Então, ele não tinha encurtamento, tá? Eu via que a gente tinha, né, questões de alongamentos, até ele não tinha nenhum tipo de encurtamento, era uma questão realmente sensorial e de percepção corporal. Então, eu tinha que trabalhar com ele esquema corporal, o que era o corpo, o que era o pé, o que era... Ele era super inteligente, mas ele não tinha noção do corpo, né? Ele não tinha essa percepção do corpo. Então, quando eu alertava ele, quando ele começou a perceber o próprio corpo, a sola do pé, eu alertava ele, e o pé? E a sola do pé? Aí ele já voltava saía do pé equino e já voltava para o solo. Então, diversas vezes a gente fazia isso com ele, né? Além de fortalecimento também de membros inferiores, é importante, principalmente com o bíceps, eu fazia bastante com ele. Foi além de bandagem, etc., é uma das outras coisas que eu utilizei, a questão de noção corporal. Ótimo, ótimo. Carolina, uma pergunta que ficou lá para cima, mas eu consegui ler rapidinho. Tem uma pessoa perguntando sobre crianças com autismo que ainda não andam por volta de 2 anos e meio, 3 anos. Isso é comum? Isso acontece? Qual seria o direcionamento para a família? Não é normal, tá? Não é típico, porque uma criança de 2 anos, ela tem que já andar, né? Não andar, mas ela tem que andar, ela tem que fazer alguns movimentos. Pode aí ter um atraso bem significativo de desenvolvimento motor. Então, precisa investigar, tem que levar no neuro, porque ele tem que investigar outras áreas, né, neurológicas aí, para ver se não tem outras coisas associadas aí, outras comorbidades, porque não é comum. Certo, deixa eu ver. Aqui, ó, acabei de fazer essa pergunta, Vanessa. É porque tinha ficado lá para cima, mas eu consegui voltar e ler, falando sobre a questão de atraso de marcha, né? Acima de 2 anos. E pode ser hipotonia também, né? Que pode estar prejudicando aí. E aí precisa fazer uma investigação e começar com estimulação motora. Certo. Carolina, eu queria te perguntar um pouquinho, voltando para os adultos, né? Os autistas adultos, e aí a gente tem os autistas que são mais severos e os outros que são mais leves, né? Mas o que que a gente poderia fazer realmente de atividades para ajudar nesse desenvolvimento motor, né? Nesse momento, você está conseguindo me ouvir? Tô. Tá tranquilo. Oi? Tô conseguindo. Tá bom. Nesse momento, né, que a gente também está em casa, que as famílias não estão conseguindo levá-los para outras atividades e tudo, o que que a gente poderia dizer mais para os adultos mesmo? A gente tem bastante atividades até para crianças ensinando e muitas vezes os adultos não são contemplados nisso. Então, pensando Sim. em autismo severos, né, mais severos, o que que a gente poderia orientar até a família nesse momento, os Uhum. terapeutas fazendo algum atendimento online também que poderiam fazer esse direcionamento, né? O Sim. que que a gente poderia orientar? Né? Pelas pesquisas, né, e normalmente quando a gente vê um autista severo, praticamente ele tem aí uma idade motora de uma criança, né? Ele tem um atraso, né, motor muito grande, né, na marcha, na coordenação motora, em equilíbrio, então, em força, dependendo do que for trabalhar com ele, né, ele não mede força, ele não tem noção de força e etc. Então, quando a gente pega esses autistas severos, que tem a idade motora aí de uma criança, o trabalho é praticamente o mesmo, de estimulação da base, de base de coordenação motora, de base de equilíbrio. Então, a gente tem que fazer atividades com pulem esse déficit que ele tem. Então, pode ser que o andar dele é deficitário. Muitas vezes os autistas adultos têm um andar muito ruim. Então, tentar fazer, principalmente coluna, na área da coluna, eles andam mais
curvados, né? Ou tem uma escoliose, que são esses desvios mais laterais. Então, fortalecimento de musculatura é muito importante, alongamento é muito importante fazer com eles, né? Dentro aí de todo do que a gente está passando hoje. Se conseguir dar uma volta, né? Sair rapidinho, dar uma volta no quarteirão, né? E voltar, fazer uma caminhada, porque muitos também são obesos. Temos aí um grande número de adultos, né? Também temos adolescentes, mas adolescentes e adultos autistas obesos, com sobrepeso. Então, a gente precisa aí fazer atividade, fazer movimento com eles também. Na realidade, quando a gente fala, né, de autista severo, adulto, como eu falei, né, da questão da idade motora ser de criança, são mais ou menos as mesmas, né? Porque normalmente eles têm uma deficiência intelectual bem significativa. Então a gente tem que fazer certos tipos de atividades aí, básicas mesmo, lá de base, para eles poderem começar a adquirir algum tipo de proficiência aí nessas habilidades. Mas a gente, para eles, principalmente, a gente tem que olhar principalmente na questão da obesidade e sobrepeso. Então, fazer atividades aí que realmente queimem calorias, atividades de exercícios aí aeróbicos são importantes, né? Para que eles se movimentem mais, que eles percam. E alimentação. Eu não sou nutricionista, mas a alimentação aí desse pessoal também é importante. Ok, ótimo. Muito bom. Ó, o pessoal tá colocando mais perguntas aqui. Tô gostando, hein? Ó, professora, qual a melhor forma de trabalhar a hipotonia? A hipotonia é uma diminuição do tônus muscular, da contração do músculo em repouso, né? Então, a gente tem as fibras musculares e a gente precisa trabalhar essas fibras musculares. A gente precisa fazer o quê? Estimulação do músculo, estimulação, né, de contração muscular. Então, a gente precisa estimular esse músculo de uma forma que o nosso sistema nervoso central começa a perceber e mandar informação ali para poder fazer essa contração e repouso da musculatura. Então, exercícios, por exemplo, que a gente fala, né, da educação física, de hipertrofia, que são de contração muscular, né, com pezinhos, não muito altos, né, mas esse músculo precisa fazer contração para com que ele faça o quê? Ele contraia e ele cresça. Né? Ele tem a questão da força muscular também, então é muito importante trabalhar essa questão muscular. Força muscular, exercícios de musculação, é importante. Ótimo. Muito bom, muito bom. Pessoal mandando mais perguntas, hein? Vamos, ó, cima da Carolina que ela sabe tudo. Aí é bom que ela já vai dando tanto dicas pra gente. Estou amando. Todo dia é um Muito aprendizado. bom. É porque a gente fica com muita dúvida, muito. Eu sei, a gente estuda muito, mas, né, a família é bom que participa, outros terapeutas, isso é muito bom. Podia, Deixa eu ver aqui. assim, essa questão da musculação que eu falei, pode até ter assim, mas para criança pode também. É óbvio que eu não vou pegar uma criança, né, de 8 anos, colocar um peso lá e ficar mandando ela fazer 1000 vezes a mesma coisa. Não, eu faço jogos, eu posso pegar um pezinho na mão e ela andar, colocar em algum lugar. Então a gente faz uma parte lúdica, né? Para o adulto, a gente pode até fazer com repetição, que é uma coisa mais bacana. Mas com criança, a gente faz no modelo lúdico, né? Não vou fazer É. porque ela faça 10 vezes a mesma coisa. Ó, outra pergunta. Quais atividades com crianças com autismo e coordenação motora e a parte sensorial, marcha e equilíbrio também comprometidos? Então, marcha e equilíbrio, e coordenação Bom, motora comprometidas. tudo, né? Todas as questões que as pesquisas vêm trazendo. Uma coisa do equilíbrio que eu falo para todo mundo. Como que a gente treina equilíbrio? Desequilibrando. Quanto mais a gente desequilibra, mais a gente treina o equilíbrio. Então, colocar em cima de traves, né? Em cima da linha, colocar uma corda no chão e fazer a criança ir por cima. Então, solos diferentes, isso ajuda na marcha e no equilíbrio também, né? Solos instáveis, que ela vai tentar ficar, né, na posição, porque o próprio corpo já vai fazer isso, que é uma questão de segurança do corpo, né, de sobrevivência, ele vai tentar lá. Então, o sistema nervoso central tem que se ativar, tem que ser estimulado, né, mandar informação
estimulação para o nosso sistema vestibular, que fica na região aqui do ouvido, para ele poder lá ativar o labirinto, né? Os líquidos, etc., para poder entrar em equilíbrio. Então, o desequilíbrio é a melhor maneira de trabalhar o equilíbrio. Então, quanto mais atividade de desequilíbrio você em cima do skate, eu tô vendo um skate aqui que é do meu marido, acabei de olhar pro skate e falei assim, ó, aqui, ó, em cima do skate, né? A criança coloca ela em cima do skate, ela vai desequilibrar. Então, são atividades que precisam ser tem que estar desequilibrado para você estimular mais o equilíbrio. De coordenação motora, aí depende, né? A gente tem a global e fina. A global é quanto mais músculos a gente estiver aí acionando, é coordenação motora global. Quanto menos músculos, é fina. Então, coordenação motora fina, uma coisa que eu gosto muito de passar para eles. E é uma coisa muito barata. Pregador, né? Então, você trabalha também o óculo manual, que ele vai olhar e vai fazer, né? Trabalhar com musiquinha, ou para ele te imitar, etc. Trabalhar ritmo. Aí vai falar, mas autista não imita. Imita sim. Demora um pouquinho, mas ele imita, né? Ele imita. Você tem que ficar lá tentando, mas ele vai imitar uma hora. E aí você vai fazendo com um pregadorzinho. Você pode pôr até, ele gosta de Ben 10, ele gosta da Pepa, sei lá, né? Como chama? Qualquer, sei lá, tartaruga ninja, não sei. Você pode fazer até um bichinho para chamar atenção e trabalhar esses movimentos aqui de coordenação motora, que é o movimento de pinça que futuramente ele vai pegar o lápis, né? Ele vai conseguir ir lá e você vai fazendo aqui o fortalecimento também dessa musculatura do braço, que é o braquial e o coracobraquial, que são dois músculos importantes aí, principalmente para a gente escrever. Então, isso vai estar estimulando também. E coordenação motora global, tudo que a gente envolve vários músculos. Então, brincar de futebol, brincar de boliche, correr, né? Você trabalha também equilíbrio, coordenação motora global, brincadeiras com bola, basquete, jogar bolinha no alvo. Isso vai auxiliar nas brincadeiras, na coordenação motora global. Um exemplo, né? Coordenação motora fina. E o equilíbrio tem que desequilibrar. Jogos, brincadeiras de desequilíbrio. Ótimo, muito. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Quem tiver perguntas pode ir mandando para a gente também sobre desenvolvimento motor e autismo. Não, acho que não tem. Acho que a gente conseguiu responder pelo menos uma parte aí das perguntas, né? Que o pessoal estava fazendo aí. Não é porque vai subindo, subindo, aí tem hora que eu não consigo nem acompanhar aqui. Muito não bom. Não dá para acompanhar. É muito bom. E aí, o que que você tem visto, assim, da atualização dos profissionais, Carolina? O que que as pessoas têm estudado da sua área? Para essa área, eu vejo muito, vou falar, por exemplo, do profissional de educação física. Eu vejo muito que os profissionais de educação física, os professores, quando entram na faculdade, acabam tendo um foco muito maior em academia, né? E agora essa questão de luta está muito forte também, então acaba tendo personal mais para essa área. Mas assim, olhando as suas outras áreas de formação também, o que que você tem visto dessa qualificação dos profissionais para trabalharem com o público especial, né? Com o público de idade específica? Olha, esse é o grande problema da área, né? Eu sou professora universitária, coordenadora de curso, inclusive, e eu vejo assim, 80, 90% dos alunos querem para a área fitness, querem para a área da natação, mas ninguém quer estudar a área da deficiência, né? E assim, é uma coisa de... O meu dia a dia é conscientização, recrutamento, eu estou recrutando os alunos, eu faço meu lavagem cerebral nos meus alunos para eles poderem ir para a área da deficiência, para eles se interessarem. Muitos deles, graças a Deus, estão se interessando, estão indo, estão seguindo aí para a área da deficiência. Fico muito feliz, mas a gente tem ainda muita pouca busca de conhecimento dos profissionais, tanto de educação física quanto da fisioterapia.
tá? Vem muito fisioterapeuta falar comigo, e eu, que assim, desesperados, porque estão recebendo pacientes e não sabem o básico do autismo, né? Acha que só pôr o choquinho, ou só ou fazer uma terapia básica motora, né? De estimulação, de pegar, de não sei o quê, vai resolver, como, né, a gente faz em outros casos. Não, não vai. Tem que ter todo né, um roteiro, tem que ter todo um olhar diferenciado aí. Então, muita gente está vindo procurar, mas a área da educação física, infelizmente, por exemplo, eu, Dani, né, e o Thiago, a gente tem um time que chama Time Inclusivo, né, que a gente roda aí o país com o time inclusivo, dando palestras, cursos, e aí a gente vê sempre assim, 20, 25 da área da educação física. Aí quando eu vou dar uma palestra de psicomotricidade, tem 70. Por quê? Tem um monte de pedagoga, galera da fono, galera da psicologia, outras áreas que, né, não são áreas motoras, vão tudo assistir minhas palestras e meus cursos. Então, eu fico bem triste, né? Então, quando tem bastante profissional de educação física interessado, eu fico, nossa, eu grito, fico muito feliz. Mas a maioria dos lugares onde eu vou dar cursos e palestras, que não são poucos, são bastante, até no, né, Nordeste, etc., eu peço para levantar a mão, são muito poucos profissionais de educação física, né? E é uma área tão importante, é uma área tão necessitada. Por exemplo, né, o modelo Denver naturalista, né, de aba naturalista, eles falam da importância motora, da base motora. Se não tiver a criança não tiver uma base motora estruturada, eles não conseguem aplicar certos tipos de atividades da terapia. Que eles têm que parar a terapia para a criança voltar, ser estimulada motoramente para poder voltar para a terapia. Então, né, que ele não está avançando, e quando ele faz a estimulação motora, ele avança. Então, para você ver a importância também das outras áreas, né? E eu vejo isso muito, infelizmente, mas eu falo sempre para os meus alunos que devem estar assistindo alguns, eles sabem muito bem disso. Eu sempre falo, gente, você quer ser personal? Vá ser personal. Mas pode ser que um dia caia na sua mão um autista, pode cair na sua mão um PC, pode cair um Down, que vão pagar, a família vai pagar, e é dinheiro, é um cliente, você vai perder, porque você não sabe, aí você tem que estudar todas as áreas, porque nenhum dos seus clientes vai ser 100% tudo, né? Ou ele vai ter uma escoliose, ou ele vai ter dor, ou ele vai ter não sei o quê, ele vai ter todo mundo tem alguma coisa, né? Ninguém é 100%. Então, eu sempre falo para meus alunos, né? E é uma questão de formiguinha mesmo, que tem que começar na graduação, mas infelizmente até profissionais, amigos, não fazem esse tipo de conscientização. É isso mesmo. A Vivi até está falando aqui, ó, verdade, falta mais envolvimento dos profissionais em cursos especializados. Realmente, né? Curso Aqui, tem, ó, gente, aqui, ó, curso tem, o povo que não vai. verdade. Ó, deixa eu ver, que eu acho que vai ser a última pergunta pelo nosso tempo aqui. Deixa eu ver. É, Ó, aquela criança de 3 anos que anda na ponta dos pés na maior parte do tempo e tem muitas estereotipias. Você trabalha a parte sensorial, trabalha o equilíbrio, trabalha só o equilíbrio. Qual seria o foco para essa criança que anda muito na ponta dos pés, que é uma característica muito forte também, né, das crianças com autismo, e as estereotipias que também são. É. A gente tem que entender, né, que a questão sensorial a gente tem de duas formas, né? Tem a estimulação sensorial, que a gente estimula em várias atividades, né? E tem a questão que é sensorial que as TOs fazem, né? Que é muito importante, que elas fazem um outro tipo de trabalho, né? Uma avaliação sensorial muito mais específica. Então, normalmente com essas crianças, eu sempre gosto aí de trabalhar em conjunto com o TO, né? Ah, mas essa criança ela não tem, etc. Eu sempre dou uma ligadinha para ter as amigas para poder aí ver o que dá para fazer com a criança, porque é uma questão sensorial e aí precisa de um olhar muito mais específico que a TO tem esse olhar e tem muito estudo para isso. Né? O que a gente faz é estimulação sensorial, como a gente estimula em qualquer lugar. Você vai comer a criança, está estimulando ela, a criança vai comer, ela está estimulando sensorialmente. Algum tipo de brincadeira, o pé no chão, você está fazendo estímulos sensoriais, né?
mas não é uma terapia sensorial como as TOs fazem. Então, esse conjunto é muito importante. Na área motora, como a gente já falou, né? Pode ser usado aí. Se ele já não tiver aí com um encurtamento, porque isso pode ocasionar um encurtamento, esse andar, né? Ficar andando, pode provocar encurtamento muscular. Então a gente tem que trabalhar aí bastante alongamento, pode trabalhar com bandagem para poder dar uma, né, um estímulo aí neuromuscular. E a questão, como eu falei, da noção corporal, né? Noção do próprio corpo. Ele precisa aprender. Muitas vezes eles também não têm essa noção aí do que é pé no chão, pé para cima, baixo, em cima, lado. Então a gente precisa trabalhar essas noções espaciais e noção do próprio corpo para quando ali a gente dá um estímulo, ele saber o que ele tem que fazer. Então isso é muito importante. E fortalecimento muscular também, principalmente de membros superiores, região do quadríceps. Isso mesmo, com certeza. A Vivi fez um comentário aqui muito bom. A Vivi, ela é pedagoga. Então, olha só, o desenvolvimento motor é básico, super importante. Alunos pequenos que não têm bom desenvolvimento motor não conseguem ter motricidade fina para escrever. Isso é uma observação muito importante porque muitas vezes a família fica com aquele foco na criança tem que ser alfabetizada, tem que ir para a escola, tem que segurar no lápis, tem que segurar uma tesoura, mas ele não tem ainda o desenvolvimento motor amplo, ainda não passou pelas aquelas habilidades mais básicas de desenvolvimento motor, e aí fica forçando a questão da escrita mesmo, né, pedagógica. Então é tudo um caminho, né, tudo uma preparação para conseguir chegar também a essa fase. Então, essa motricidade fina para escrever tem um caminho também a ser percorrido. É aquela famosa, né, questão, todo mundo pensa no produto final. Eu quero que ele escreva ponto. Agora, as pessoas não pensam no processo. Por que que ele não consegue escrever? Porque aí eu tô no ambiente escolar, eu já sei qual que é as falas, né? Porque ele tem atraso. Porque isso qualquer criança, tá? Não é só com criança com deficiência, não. É o que eu escuto. Porque ele tem atraso. Porque ele não presta atenção. Porque esse menino é problema. Uma criança com 5 anos. Porque esse menino é problema. Porque ele sei o quê. Não, gente, porque ele não tem base motora. Ele não teve vivência. Ele não teve estímulo, né? Pode ser uma criança aí desnutrida, porque desnutrição também pode ocasionar várias coisas. Então, a gente precisa saber o quê? Qual é o processo daquilo? O que ele precisa para conseguir escrever? Se a gente sabe qual é o ato de escrever, como funciona aquilo, quais são os músculos envolvidos, aí a gente consegue aí ter a noção de preparar essa criança para a escrita. Porque muitas vezes eles querem que escreva, 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 a criança não tem nem noção do que ela está fazendo no mundo ainda. Né? E já quer colocar a criança na escrita, 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 ela não sabe nem pegar um feijãozinho, ela não sabe nem abrir um obrador, né? E a gente quer que ela escreva, tirando a atenção, né? Que a gente sabe que a maioria das nossas crianças não tem atenção. Aí eu até faço, né, com as minhas crianças, né, neurotípicas, quando a gente está no primeiro dia de aula, elas têm de 5 para 6 anos, eu faço para todo mundo andar na linha da quadra e nas pontinhas dos pés. Meu Deus, todo mundo caindo na quadra. As crianças às vezes não têm equilíbrio. Aí você fala com a criança não tem atenção. Como que essa criança vai aprender se ela não tem atenção? Porque a base para aprendizagem é a atenção. Não tem atenção. Então a gente tem que trabalhar equilíbrio para estimular a atenção, também trabalhar a atenção na fala, tudo, mas é tudo um conjunto. Se a gente não trabalhar em conjunto, porque tudo no cérebro é um conjunto. Se a gente for dividir por caixinhas igual a gente faz aqui fora, não dá certo. Tem que ser tudo junto. É isso mesmo, tudo é um processo, né? E precisa ser realmente estimulado de uma maneira ampla para a gente poder conseguir. Uma última pergunta aqui que eu achei muito boa. Preciso saber também, aí você que está na área, né? Você é da área para você nos mostrar. A massagem ajudaria para movimentar, para esses movimentos do corpo, né? Ou dos músculos? A massagem tem alguma ação, algo que ajuda nessa questão das crianças e pessoas com autismo? Então, a massagem ela tem o objetivo de relaxamento, né? Ou dependendo de tipo de, por exemplo, a miofacial, ela faz a questão lá nas fibras, né, musculares, ela vai dar um relaxamento, né? Ela vai tirar os nozinhos, vamos dizer assim, né, no português mais clarinho assim, do músculo, né? Por exemplo, quando a pessoa faz muita atividade, muita musculação, uma hipertrofia muito forte, né, que ela
muito peso, fica com dor muscular, aí muitas vezes esses atletas fazem essa liberação miofacial que se faz, né, que é bem no músculo e tal, não há necessidade. Né? O que o autista precisa, principalmente o hipotônico, é contração muscular. Ele precisa contrair esse músculo. Para contrair, precisa de movimento, um pezinho, né? Ou do próprio corpo, ou se ele conseguir um pouquinho mais pesado. Então, eles precisam de movimento. A massagem, ela mais vai relaxar, né? Ela não vai fazer contração nenhuma, é mais para o relaxamento. Isso. Na questão sensorial também eu vejo muita diferença, né? Tem alguns pacientes, às vezes, que chegam e por alguma situação tem algumas. Ficam mais agitados e com menos concentração, e a gente percebe que em alguns momentos essa questão da massagem, Porque ela relaxa, né? fazendo Ela vai dar um. isso, faz esse relaxamento, né, muscular que você está falando e acaba ajudando, a gente consegue depois entrar realmente numa atividade, né? Então, é o que você falou, vai complementando, né? Uma coisa vai complementando a outra. Ó, estamos terminando o nosso tempo, infelizmente. Quero você aqui de novo já. Foi muito bom, muito bom. Vamos marcar, vamos marcar. É, te agradeço muito, muito, muito você estar aqui conosco, compartilhar. Sigam a doutora Carolina Quedas lá no Instagram, tá? Que ela tem vai ter informações lá também, então sigam. Para poder a gente ter mais conteúdo, né, científico, e isso é muito importante em todas as áreas. E quero te agradecer muito pela presença aqui, agradecer quem esteve aqui conosco, participou, mandou perguntas. Sempre muito bom esse nosso papo de quinta-feira à noite. Obrigada, Bárbara. Eu fico muito feliz de participar. Espero que a gente se encontre, né, ao vivo um dia, Já te né? convido. Terminou essa quarentena, tem que vir conhecer a autonomia aqui. Vamos, vamos. E muito obrigada. Só um recadinho. Eu tenho 2 e-books. O Autismo na Escola, um guia para profissionais de educação física, que eu fiz, e é uma base aí para iniciar o trabalho com o autista dentro da escola, quem quiser. É só ir lá no meu Instagram, tá lá no bio, na bio, né? Pode clicar. Tá em promoção, inclusive. E eu lancei esses dias 11 atividades psicomotoras para autistas, né? Com dicas do que algumas atividades que a gente já conhece, mas com dicas para o autista, para crianças, né? Então são os 2 e-books que eu tenho. Quem se interessar, só ir lá no meu Instagram, ou só pedir para mim que eu mando o link, ou vai lá no link da bio. Amanhã, eu, professor Daniel Carmo e o Tiago Toledo faremos uma mini palestra na plataforma Zoom. Então, quem quiser, lá no meu story, tem um story que eu postei agora, que eu postei hoje de manhã, que tem um link de acesso, é só colocar para cima, para colocar o e-mail, para a gente poder enviar o link amanhã e participar. Vai ser às 8 horas da noite. Eu, o professor Daniel Carmo e o Tiago Toledo do Esporte e Inclusão. Tá bom? Agradeço. Ótimo. O Daniel, nosso parceiro aqui também, temos vários pacientes em comum. Estamos sempre trocando informações aí, figurinhas dos pacientes, super parceiro nosso aqui também, tá? Estão perguntando se a live vai ficar pronta. Confesso que eu vou tentar salvar, tá? Vou fazer minha parte que eu venho tentando, que é salvar e colocar no YouTube. Há 2 semanas eu não consegui salvar, deu algum problema. Vou tentar salvar, a gente vai tentar colocar no nosso canal lá no YouTube para as pessoas também depois conseguirem ver, mas vai ficar por vídeo no Instagram. Então, quem não assistiu, manda para a pessoa que ela vai conseguir ver, tá bom? Obrigada, Carolina. Um beijo. Já espero você aqui. Assim que tudo isso normalizar, nós vamos marcar um cafezinho lá na Autonomia para a gente bater papo e você conhecer nosso. Pode deixar. Obrigada, viu, Bárbara? Tá bom. Um beijo. Obrigada. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.